Sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra, um encontro com o nosso Deus. Esse é um momento especial em que você vai se desconectar de tudo ao seu redor para se conectar com o nosso Deus, um momentinho especial e único. E estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. Continuamos aí com o nosso estudo de Efésios. Hoje o nosso estudo será o estudo 6. Estamos juntos com o nosso amigo Daniel, Leandro. Estamos aqui juntos para um bate-papo leve e gostoso da Palavra de Deus. E o nosso estudo hoje é o estudo 6, o mistério do Evangelho. Vamos ver o que Deus quer nos revelar, que mistério é esse que Ele vai nos revelar através da Bíblia, através de Paulo. Mas antes de começarmos, vamos falar com o nosso Deus, convidar para estar conosco. Oremos então. Nosso Pai querido, nosso Deus eterno, muito obrigado por mais esse momento aqui entre amigos, para estudarmos a Tua Palavra, estudarmos sobre a graça, sobre o amor revelado através das Escrituras. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos os amigos que estão nos assistindo, para que possamos entender de maneira clara e profunda a Tua vontade em nossas vidas. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. E o nosso texto relevante essa semana, um texto maravilhoso que está em Efésios 3, 20 e 21, se você quiser acompanhar conosco aí na sua Bíblia. Nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja dada a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo iniciou Efésios 3 com um tema que ele já havia mencionado anteriormente, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Embora isso possa ser uma grande surpresa para a igreja no presente, composta em sua maior parte de gentios, era algo que parecia radicalmente novo para muitos de seus leitores naquela época. Paulo então seguiu com suas palavras inspiradas, à medida que refletia sobre sua paixão em pregar o Evangelho de Jesus aos gentios. Também vemos seu compromisso com o mistério central do Evangelho, o mistério de que na igreja os gentios estão em pé igualmente com seus irmãos judeus. Não há distinção, não há diferença. E eu já começo perguntando aqui para os nossos amigos. Daniel, vamos começar aqui com Efésios 3. Que pontos ali importantes Paulo demonstrou ali? Olá para você que nos assiste. Efésios 3, ele fecha a metade do nosso estudo e, coincidentemente, estamos chegando também na metade das nossas lições. E existem alguns pontos interessantes em Efésios 3 que a gente pode ressaltar. Paulo aqui, ele fala principalmente num ponto que às vezes a gente deixa passar. Ele fala assim: por essa razão, Paulo, eu, prisioneiro de Jesus Cristo. E olha só que interessante, né? Paulo estava preso em Roma. Ele estava preso nas mãos dos romanos, mas ele disse que estava preso nas mãos de Jesus Cristo. Então ele já começa a fazer essa distinção aqui no capítulo, porque ele precisava demonstrar que essa situação dele estar preso era um plano divino para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse refletir, para que ele pudesse até fortalecer as comunidades de fé que estavam acontecendo na época. E ele fala isso para os Efésios, justamente isso, para que eles não desanimassem. E outros pontos muito interessantes que tem em Efésios 3, como a Samira já começou a comentar, e é basicamente o tema central da lição da nossa semana, é que os gentios são co-herdeiros do reino de Deus. E há uma outra passagem muito interessante, que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós alicerçados em amor. Essa é a palavra-chave, estando vós alicerçados em amor, conhecendo o amor desse Cristo que Paulo estava pregando para eles ali e estava reforçando. Você teria o amor de Cristo no seu coração e, consequentemente, o amor por todos os outros. Com certeza. E Paulo estava ali preso, embora preso, preocupado, né? Como que os cristãos naquele momento iriam se portar? Porque é como se fosse uma desgraça, né? Uma vez que prisioneiro, era uma desgraça social extrema no contexto de uma cultura, né? De honra, vergonha. E Paulo estava ali preocupado, que era um momento difícil em que eles estavam passando. E Paulo estava preso, mas não estava preocupado com isso, estava mais preocupado com os cristãos, como que eles iriam se portar, como que eles iriam continuar, né? E a gente percebe ali nos momentos difíceis da nossa vida, né? Buscando para hoje, para nós cristãos do século XXI, como mantermos firmes, confiantes em Cristo, apesar de, né, dos momentos difíceis, das situações difíceis, né?
Eu acredito que somente estando ligado a Cristo, né? Diariamente, no Exatamente. relacionamento com Ele. Porque facilmente é fácil desistir, não é facilmente a gente se desanima. Mas Paulo estava ali preocupado com aqueles cristãos para que eles se mantivessem firmes. E naquele momento de dificuldade eles mantivessem firmes, né? Continuassem firmes em Cristo Jesus. E é interessante que ele destaca, né, que ele estava preso por causa dos gentios. Exatamente. Ele, apesar de ser o menor dos menores dos santos, ele estava com uma missão nobre, mostrando que para Deus eles eram de alta valia. Com certeza. A mensagem chegar para os Efésios era uma missão muito nobre, designada a Paulo por Deus. E por isso que ele estava preso, estava passando por aquele momento difícil, não porque ele era uma pessoa má ou que fez algo terrível, né? Ao contrário, porque ele estava fazendo algo designado pelo Rei dos Reis, né? Que Exatamente. Porque eles eram muito amados, os Efésios. Então ele estava trazendo esse valor à mente dos Efésios. Por isso assim ele dizia, né, que era um prisioneiro de Jesus Cristo e não, né, por ter feito algo ruim, algo, né? Então assim era algo pelo poder de Deus, né, por tudo que era necessário fazer. Ele foi escolhido para isso e Paulo foi até o fim. Mas e aí, né, no Efésios 3,16, por fim ele declarou, né, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mas e aí, se a gente se fala que todo mundo é igual, né, a Bíblia fala, o Evangelho fala disso, né, não há essa distinção, mas que atitudes, Leandro, muitas pessoas contradizem essa inclusão, né, ensinada pelo Evangelho. É possível se livrar disso? Sim. Primeiro ponto que me veio à mente ao estudar, né, esse tema foi o que vivemos hoje, né, através da internet. Há muita facilidade de apresentarmos ideias que muitas vezes são opostas a um grupo de pessoas, né? Uhum. E vemos, por exemplo, quando há alguns ataques contra o cristianismo, né, contra a fé, e vemos lá nos comentários ou vídeos até de outras pessoas rebatendo, mas de uma maneira ofensiva e agressiva. E isso é uma forma de você fazer distinção. Por quê? Quando lemos o Evangelho, lemos a Bíblia, lemos a história de Jesus, nós vemos um Deus que quer unir os povos para a eternidade. Sim. Que quer salvar o pecador apesar de condenar o pecado. Exatamente. Né? As palavras de Jesus eram sempre palavras de amor. E quando nós agimos teoricamente em defesa de Deus, mas em muitas ocasiões há exemplo de pessoas que até xingam e falam palavras de morte, né? Isso é totalmente oposto ao que Jesus ensinou e que Jesus quer que façamos, né? Com certeza. Porque Ele quer que nós criemos pontes. Nós vimos isso no nosso último episódio, né? Que Jesus quer reconciliar os povos. E quando fazemos isso, nós estamos criando barreira e fazendo com que essa pessoa que ouviu, que por algum motivo tinha uma aversão, ou usando até de piadas, né, feriu a fé de muitas pessoas, por exemplo, essa pessoa, em vez de ter tido a oportunidade de ver um irmão, né, uma pessoa que crê em Jesus, usando de palavras de amor e argumentos baseados na Bíblia, Sim. com inteligência, paciência, né, longanimidade, ele vê uma pessoa que tem um espírito talvez fanático. Sim. E que age como um torcedor de um time. Sim, sim. Que quer, de uma forma irracional, só porque está... Apenas defender o seu, né? Defender o seu lado. Então você cria uma barreira. Então aquela pessoa que estava já com algum preconceito e agredindo, ela provavelmente ali já criou um muro. Em vez de juntar, né? Se unir, você está aumentando mais ainda o afastamento cada dessa vez mais pessoa. as pessoas, né? E a gente pode falar assim, mas isso não existe mais hoje, né? Não tem mais esse negócio de gentil, de judeu, é tudo uma coisa só, né? Mas porque a igreja é formada de gentios, né? Mas de várias formas, como você mesmo disse, né? Nós estamos aí tirando essa inclusão, nós estamos separando, colocando de novo um muro, né? Entre as pessoas.
E são por vários fatos que isso pode acontecer. Por pequenas coisas, você pode simplesmente fazer totalmente contra o Evangelho nos diz. Jesus ele veio quebrar isso, de todas as formas, de todos os jeitos. Na sua pessoa, ao vir nessa terra, ele veio quebrantar tudo isso. Dizer que não existe separação. Jesus morreu por cada um de nós e aquela morte na cruz garante tudo isso, essa inclusão. Basta aceitarmos, né, a graça que vem junto com a cruz de Cristo. E só, né, complementando, nós somos todos filhos somos parentes distantes, não tem como, né? À luz da Bíblia, nós viemos da mesma ascendência, temos um ascendente comum que é Noé, o mais próximo, né? Sim. Somos todos irmãos. E espiritualmente nós somos todos irmãos em Cristo. Cristo morreu não pelos judeus, nem pelos adventistas, nem pelos católicos. Exatamente. Morreu por toda a humanidade. De todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente. E qual é a nossa missão? Nossa missão é defender e agredir. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro usou uma espada ali para cortar a orelha de um soldado e Jesus o repreendeu. E ainda curou o soldado. As palavras elas também têm esse poder de ferir. Nossa, e nós temos que ter esse cuidado, né? Temos que viver esse amor. O amor que nos constrange, que ao mesmo tempo me faz enxergar o meu oponente, digamos assim, de ideias, com amor. E não com ódio ou com um orgulho ou uma presunção de que eu sou melhor do que ele. Com certeza. E a melhor forma da gente se policiar, né? Sondar o nosso coração quando nós estamos fazendo essa separação, é imaginar, eu estou com Cristo, eu estou me relacionando com Cristo diariamente, porque quando nós estamos com Cristo, menores nós nos sentimos mais pecadores, nós não temos necessidade de ficar defendendo o meu lado, mas porque eu sou certo, o fulano é errado. Então assim, você faz diferença, você espalha o amor de Cristo, que é o que ele fazia, não é verdade? Isso mesmo. E continuando ele, Daniel, em Efésios, o que Paulo disse sobre, né, as ações do próprio Deus ali, suas ações, o que ele falou sobre ele. É interessante porque esse ponto aqui do nosso estudo, ele complementa o que a gente estava falando até agora, né? E eu tentei entender aqui qual que era o link entre o que a gente falou agora sobre inclusão e não a judeus e não a gentios, com o ministério de Paulo em si. E aí a gente começa a entender que Paulo, primeiro ele falava que era apóstolo divinamente nomeado, né? E Paulo teve uma compreensão progressiva da sua missão, né? Não chegou tudo de uma vez para Paulo. Paulo foi aprendendo devagarzinho, né? E depois que ele se nomeava como apóstolo divinamente nomeado, ele falou depois que ele era o menor dos apóstolos. E depois ele falou assim, nem digno de ser chamado de apóstolo eu sou. E depois ele continua a sua progressão, eu sou o maior dos pecadores. Então é muito interessante, porque aí a gente começa a fazer a ligação. Quem era Paulo? Paulo era aquela pessoa da igreja judaica que perseguia os cristãos. E aí como que Paulo pula ali do perseguidor, do assassino, do opressor, para aquela pessoa convertida e que fala totalmente, que prega algo totalmente oposto àquilo que ele pregava anteriormente. E é muito interessante porque a transformação de Paulo só pode vir através da revelação de Deus, através do entendimento do Evangelho, e isso também só pode vir através da ação do Espírito Santo dentro dele. Porque não adianta a gente entender que vai fazer uma missão se não tiver o Espírito Santo dentro do nosso coração agindo através da gente. E é muito interessante que a gente vê a história de Paulo, desde sendo opressor até se tornando aquela pessoa que fala exatamente o contrário, porque ele entendeu qual que era o Evangelho e qual que era a graça de Deus. Com certeza. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Caminho a Cristo, página 64, tem esse pequeno parágrafo. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais você vai ver quão pecador você é e que você carece da graça de Jesus Cristo a cada dia, a cada segundo, para sobreviver. Nós somos cheios de presunção como pecadores, miseráveis pecadores, mas quando eu estou perto de Jesus eu consigo ver quem eu sou. E é interessante nunca esquecermos de quem nós somos, pecadores, e que carecemos dessa graça diariamente para vivermos e para sermos salvos.
Continuando nosso estudo, Paulo ele tinha uma preocupação, né? E ali em Efésios ele continua, né? Efésios 1 e 6, ele continua a fazer um apelo, um pedido de oração. Que apelo e oração foi essa, Leandro, que Paulo continua ali a interceder pelo povo? Nós vemos em episódios anteriores, né? Lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo fazendo uma oração semelhante ao que vemos no tema dessa semana, lá em Efésios 3. O Evangelho, né? Essa história maravilhosa, né, o plano da redenção, é algo que nós estamos, né, nós três aqui e nossos amigos, Sim. constantemente aprendendo. É algo realmente Diariamente, na né? quarta, quinta dimensão, é algo assim fora da nossa alçada intelectual. Mas temos o Espírito Santo à nossa disposição Amém por isso, para né? nos capacitar diariamente. E era esse o desejo de Paulo. Uma coisa que me chama muita atenção nos escritos de Paulo é que Paulo escrevia como se estivesse escrevendo para um irmão de verdade e sangue, Sim. ou para um pai, ou para um filho. Ele falava com palavras de amor, né? Algo muito íntimo, Profundo, assim. né? E ele, na verdade, estava escrevendo ali para milhares de pessoas. E mostra o amor que ele possuía por essas pessoas. E ele tinha esse desejo de que os olhos deles fossem abertos cada dia mais, né? Para que eles entendessem essa graça de Cristo, entendessem esse mistério que nosso tema da semana traz de maneira maravilhosa, né? Que era algo que a gente havia lido lá no Antigo Testamento, quando Deus trouxe as promessas para Abraão, de que através dele todas as nações seriam abençoadas. Sim. Mas aquilo ali não ficou de uma maneira totalmente explícita, a não ser quando Jesus veio, e aquilo ali ficou muito claro, e esse mistério foi revelado. Ou seja, as promessas que havia de herança desse plano da redenção, dessa eternidade, para os judeus, o mistério isso está sendo externado e doado também para os gentios, para mim, para todas as pessoas do mundo, né? E esse era o desejo de Paulo, né? Que eles Deus os fortalecesse com o poder mediante o Espírito Santo e que eles compreendessem a grandeza do amor de Deus para com eles. Eles compreendendo essa grandeza, eles cumpririam o propósito que Deus tinha na vida deles. Eles, como igreja, eles avançariam a pregação do Evangelho, a pregação do amor, a pregação da esperança para toda a humanidade. A preocupação de Paulo deve ser a nossa hoje, né? Quando você tem um encontro pessoal com Cristo, quando você entende essa graça na sua vida, o que é se relacionar com esse Deus diariamente, você quer que as pessoas também conheçam isso, porque essa é o ponto-chave para que a gente se mantenha firmes, que a gente entenda essa graça, para que a gente reconheça quem a gente é e que a gente cresce de um Salvador. E Paulo orava, ele implorava, né? Ele pedia, ele fazia apelos ali para que o povo buscasse isso, porque Paulo não estava sempre ali com eles, né? Mas Paulo, de onde estava, ele estava sempre intercedendo por esse povo, né? Como você mesmo disse, né? Falava de uma maneira assim, que eles se sentissem únicos naquele momento. Ele escrevia para muitas pessoas, mas quando aquele leitor pegasse aquela carta, era para ele pessoalmente, né? Assim como Cristo se compadece de nós pessoalmente, né? Nós não somos, não estamos numa multidão gigante. Deus olha para nós como únicos. Isso é fantástico, né? Esse amor de Deus por nós. E Paulo ele pedia a Deus que concedesse aos crentes uma experiência abundante, marcada pela força interior, mediante a presença do Espírito e a proximidade com Cristo. Eu gosto muito de falar disso, proximidade com Cristo, relacionamento com Cristo, saber quem é Deus. Uma coisa é você falar de um Deus no geral, uma coisa é você experimentar esse Deus na sua vida diariamente. Você entender a sua experiência com Deus, não apenas com uma religião, não apenas com coisas, mas você em Deus. Você saber quem é Deus na sua vida e vivenciar esse Deus onde quer que você vá. Isso é muito importante, isso é necessário para a nossa vida como cristãos, para que nós possamos nos manter firmes diariamente. É a única coisa que vai nos manter firmes, é esse relacionamento, essa proximidade com Deus diariamente. E voltamos ali, Daniel, no primeiro capítulo, né? Nos dois primeiros versos aqui, que é o verso para memorizar. Que verso maravilhoso, né? Ora, Deus é aquele poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, né? Voltamos aqui nesse texto maravilhoso. E Paulo, ele termina com um breve, digamos assim, como se fosse algo poético, né? Um louvor a Deus. Ele tinha isso, né? Ele tinha um agradecimento, um louvor. Dentro dele, ele queria passar isso para todas as pessoas.
E eu pergunto, que bênçãos divinas são valiosas para nós hoje? Nós entendemos isso para nós? Para nós, para você, né? Pelo que você louva a Deus, né? Que bênçãos você vai louvar o seu Deus hoje? É interessante, apenas abrindo um parêntese aqui, sobre o que você falou, né? Que Paulo falou, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nos termos técnicos a gente chama isso de doxologia, né? Então no meio evangélico, cristão, católico romano, a gente entende que a doxologia é uma fórmula em que você exalta Deus e a majestade divina, mas você pode manter isso só na fórmula e falar da boca para fora, ou você pode vivenciar isso dentro da sua vida como algo prático e como algo real. E essa é a grande diferença. Paulo vivenciava isso como algo prático e como algo real. E agora vem para a resposta à sua pergunta aqui. Bênçãos divinas são valiosas para você. Quais bênçãos divinas são valiosas para mim? Pergunta difícil de responder. Eu faço um desafio. Tente pensar em alguma bênção divina que seja valiosa para você nesse momento que está ouvindo a gente. Eu, como um grande pecador, eu penso em alguma coisa que vai me trazer algum benefício. Uma promoção, um contrato fechado, uma realização de um sonho, saúde, felicidade, alegria, paz. Eu penso em algo que seja para mim. E aí entra aquilo que não deve acontecer, né? As bênçãos que devem ser valiosas para mim são as bênçãos que os outros recebem de Deus. Era isso que Paulo estava tentando fazer entender. Ele estava preso. E o que ele fez enquanto ele ficou preso em Roma nos últimos anos de vida dele? Ele escreveu para todas as comunidades de fé que ele ajudou a implantar, e ele estava preocupado, na verdade, com o bem-estar do próximo. Então eu acho que, assim, apesar da gente ser pecador e ser da nossa natureza pensar mesmo, que legal que Deus fez isso para mim, e orar em causa própria. A gente inclusive assistiu 2 pregações essa semana falando de Jonas, de pastores completamente opostos, em locais opostos, que não se comunicam e falaram a mesma mensagem. Jonas orava em causa própria, Paulo orava em causa do outro. E a bênção divina que deve fazer nós felizes hoje, o que deve ser valioso para a gente hoje, que deve ficar como lição, é a bênção que o outro recebe. É a bênção da graça, é a bênção da salvação. É a bênção, voltando para trás, da inclusão. É a bênção de que não há mais judeu, que não há mais gentil, que não há mais raça, que não há mais nada, que não há mais condição social. Todos são iguais perante a Deus. E era isso que Paulo orava, e Paulo falava que eu dou graças a Deus por vós, e faço menção nas minhas orações. As bênçãos divinas para Paulo, que eram especiais para ele, eram as bênçãos que os outros recebiam. Era a graça, era o evangelho. Com certeza, eram as boas novas de salvação. Como você mesmo diz, a gente está tão preocupado conosco mesmos, né, as coisas, que isso aconteça, que isso dê certo, e nos esquecemos do bem maior, que são as boas novas de salvação. A preocupação em estar com Cristo e levar isso para as outras pessoas. Essa deve ser a nossa maior bênção. A bênção de compartilhar aquilo que você tem de mais precioso, de mais valioso, porque sempre que sentimos a pressão dos problemas, tentações e dúvidas, podemos nos voltar para esse relato animado das orações de Paulo. O apóstolo em prisão eleva nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus, lembrando-nos de que, seja quais forem as circunstâncias atuais, somos participantes do plano final de Cristo e seu poder age em nós. Claro que, enquanto vivemos esse mundo, nós precisamos de coisas, né? Mas as coisas, elas vão e vêm. A salvação, ela é eterna, é o nosso maior bem. Nada do que a gente faça nessa terra vai ser muito mais valioso do que tenhamos, do que a nossa salvação. E como você disse, Daniel, compartilhar. Né? Compartilhar isso com os outros, que é nosso maior bem, nosso maior motivo para falarmos de Cristo, do seu amor e das boas novas de salvação. Paulo conclui a primeira metade de Efésios como iniciou, com a linguagem de oração e louvor. Ele exultava no poder de Deus, presente nos crentes por meio de Jesus Cristo e do Espírito. Ele tinha prazer, né, em falar daquele amor. Ele se regozijava que os crentes entendessem esse valor, esse bem maior que era conhecer a Cristo, né, ter uma experiência real com Deus. Mas eu pergunto a você, Leandro, como experimentar esse poder pessoalmente na vida de cada um de nós, não como igreja, mas pessoal.
Porque nós somos a igreja de Cristo, né? Nós somos indivíduos. Como experimentar esse poder e compartilhar também, né? Paulo escreve aqui, né, a receita para isso. Lá em Romanos 12, versículo 12, ele escreveu o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aí vem o seguinte raciocínio para mim, né? Sim. Até comentei isso outro dia lá na classe que eu participo, de estudo da Bíblia, e que muitas vezes nós estamos cansados, desanimados, nos sentindo hipócritas muitas vezes porque somos pecadores. Claro. E temos algum trabalho do qual nos comprometemos perante Deus. E eu falei, temos que ir mesmo assim. Hipócrita do jeito que estamos. Sim. E Deus faz o milagre no processo. Que é a graça. Ele faz tudo, né? A graça é assim. Nós não temos que nos aproximar de Deus quando nos sentimos fortes e... Agora eu tô pronto, Senhor. E perfeitos, né? Temos que ir do jeito que estamos. Porque Ele que vai nos transformar. Exatamente. Ele que vai nos salvar. E a graça dele se renova a cada manhã. Cada segundo, né? E aí a receita é... Ok, né? Nos sentimos assim de vez em quando. E às vezes até numa temporada, né? Num momento assim mais constante. Mas o que Deus quer é que persistamos. Porque a graça dele está à disposição. E diariamente estejamos em oração, estejamos em comunhão. E aí essas bênçãos, a maior bênção, como o Daniel colocou muito bem, é abençoar outras pessoas. Quando nós percebemos que Deus está nos usando, nos permitimos que Deus nos use e percebemos que pessoas estão sendo transformadas, melhoramos o dia de alguém, começamos talvez dar algum estudo bíblico, ou através do nosso dia a dia, na convivência de trabalho, percebemos que as pessoas se sentem bem ao nosso lado. Sim. Nós somos abençoados com isso. Ou quando a gente olha para as pessoas, né, às vezes na nossa loucura da vida, a gente vê pessoas, né, do reino de Deus, né? A gente começa a olhar para ela com preocupação, né? Nossa, mas como será que está vendo a pessoa? De repente, eu fico olhando o pessoal que trabalha lá no nosso condomínio, de repente está cheio de problemas, dificuldades, às vezes você dá a mínima importância para as pessoas, mas Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, a preocupação. E quando você está, igual você falou, em relacionamento com Cristo, os nossos pensamentos mudam, nós somos outras pessoas, nós nos preocupamos com o nosso próximo, mas primeiro a gente tem que ter uma ligação com aquele, né? Diretamente com Cristo. Uhum. E é interessante a gente sentir, como você mesmo disse, Leandro, pequenos, medíocres, porque é onde Deus mais age. Quanto mais indigno nós nos sentimos, mais Deus tem poder para agir em nós. E quem faz tudo é Ele em nós. Nós não somos nada nem ninguém. E é exatamente isso, a graça de Deus que nos salva. É a graça que está disponível para qualquer um que aceitar. A cruz de Cristo se resume em graça. E Ele está disponível para cada um de nós. Não há distinção de povo, de raça, de cor, de nada. Jesus morreu por cada pessoa. E a única, como é que diz? A única condição é você aceitar. É você entender que você é um miserável pecador e que você carece dessa graça a cada segundo. E é somente essa graça que vai nos salvar. Nada que você faça vai mudar. Mas é a graça em Cristo e reconhecer quem você é diariamente. Vai fazer a diferença. E assim nós vamos o quê? Nós vamos nos alegrar no Senhor diariamente. Porque a nossa caminhada, né, ela é longa, né? Tem dia que, como você mesmo disse, a gente está cansado, a gente está desanimado, mas o continuar, sabe quando você cai? O Senhor te levanta e você vai prosseguir e vivemos um dia de cada vez com Cristo. Porque o objetivo de Deus é nos salvar. E foi para isso que Ele veio morrer por nós na cruz do Calvário. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigada, meu Deus, que Tu é um Deus que não se cansa de nós, de correr atrás de nós, de nos buscar, de sempre usar pessoas para nos trazer para perto de Ti. Tu é um Deus que nos ama tão incondicionalmente, que como miseráveis pecadores não entendemos esse amor, mas que Tu possa habitar em nosso coração diariamente, Senhor. Nós possamos viver por isso e que o Teu amor nos transforme e que nós possamos dividir também, Senhor, as boas novas de salvação com aqueles que carecem de Ti. Continua conosco, nos dê a Tua paz, Tua alegria, Tua harmonia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por sua companhia. Continue conosco conectados. Todas as semanas estamos aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.